Conquistar um cliente novo custa 5 vezes mais. Essa é o título da palestra do Rodrigo Dantas. Como eu já apresentei rapidamente, o Dantas é CEO da Vindi. Ele vai se apresentar melhor do que eu. Dantas, por favor, o palco é seu. Obrigado aí pela presença, cara. A apresentação? Tá. Bom dia. Uma curiosidade aqui, o Matheus mostrou uma foto aqui do dia que vocês entraram no campus, né? E eu estava nessa plateia no dia da formação da turma. Você lembra disso, não? Que a gente, acho que foi o WideWall, SenseData, Nama, foi bem legal, né? Pessoal, na verdade eu trouxe um conteúdo aqui para bater um papo com vocês, e é um papo mesmo, porque eu não sou especialista em sucesso do cliente, mas eu tenho uma equipe que vem estudando muito o sucesso do cliente nos últimos 7 meses, e quando eu falo estudando, é estudando de fato mesmo, mergulhando, tomando porrada com dado, porque é um negócio muito difícil de você mergulhar. Eles me ajudaram a fazer um pouco dessa palestra aqui também. Vamos lá. Bom, a gente fundou a Vindi em 2013, uma empresa que tem 5 anos, é uma empresa relativamente nova, não nova no mundo de startup, mas relativamente nova para uma empresa de tecnologia no país. Eu era executivo do Itaú, e o que a gente fez foi colocar um monte de maluco na primeira etapa dessa empresa, uns 10, 15 pessoas na fundação. Não cuidamos muito bem da cultura, dos dados, e agora o que a gente está fazendo depois de 5 anos é tentando arrumar aquilo que a gente fez no começo. Como o Matheus disse, a gente se preocupou muito em crescer, e agora a gente está muito preocupado em crescer com eficiência, né? Então, começando o nosso papo aqui, quem que se arrisca aqui a definir essa frase aqui? O que é sucesso do cliente? Alguém? Isso aqui é uma dinâmica, pessoal. Quem quiser, eu vou até você e coloco o microfone aí. Quem que vai ser o corajoso? O que é sucesso do cliente? Se você procurar no Google, olha o que é sucesso do cliente no Google. É isso aqui. Se você jogar no Google, tudo que é sucesso do cliente, aparece um Lincoln Murphy aí. Eu até pensei em colocar um óculos e vim aqui, aí acabou, e eu faço a palestra, pronto, vocês vão entender o que é. Né? Então, o primeiro desafio de montar esse papo com vocês, e aí eu compartilhei muito com a equipe de CS da Vindi, foi o que é CS para nós? O que é sucesso do cliente para nós? Como uma empresa que processa pagamento, que ajuda os clientes a cobrar. E a gente chegou num negócio que sintetizou aquilo que a gente faz, né? O sucesso do cliente lá para nós é ele vender sempre e, se possível, ele vender mais, né? Então, essa é uma primeira provocação. A gente tem um costume de ir no Google, ir no Wikipedia, ir nos textos e a gente tentar replicar alguma coisa que foi condensada dentro de casa, né? Meu primeiro conselho é vocês olharem dentro de casa o que é o produto de vocês, como que o cliente consome. Daí vão sair algumas questões que vocês vão entender que o sucesso do cliente é o único de cada empresa. O único de cada empresa. Se você perguntar para o presidente do Sem Parar o que é sucesso do cliente para ele vai ter provavelmente duas linhas de respostas. É o cliente não parar na cancela, né, não ter problema de cobrar, e ele ter a menor fricção possível para poder passar num pedágio, para poder entrar no shopping, né? Então, não é o sucesso do cliente para o Sem Parar, para a Vindi, não é o cliente feliz. O cliente só vai ficar feliz se a gente conseguir ir nessa raiz aqui. Mas, para isso, a gente teve que criar uma cultura muito forte das pessoas na Vindi, delas entenderem que esse negócio do sucesso para a gente lá tinha que estar na raiz, né? Então, a gente até colocou na nossa recepção lá, a nossa missão, que está muito ligada ao sucesso do cliente. Outra reflexão que a gente fez recentemente é que a missão tem que estar conectada com o sucesso do cliente. Isso tudo facilita daqui para frente, né? Então, quem for visitar a Vindi, já estendo o convite, quem quiser visitar a Vindi lá, vocês vão ver exatamente a nossa missão, que tem uma ligação muito forte com o sucesso do cliente. E aí, para nós, como é que a gente transforma esse sucesso do cliente em produto, em serviço? Como é que a gente entrega isso para ele, né? Primeiro, eu tenho que ter uma certeza que o nosso produto, a nossa plataforma, tem uma qualidade de produto mundial. Ou seja, eu não preciso depender de ninguém para
como benchmarking para ter certeza que esse é o melhor produto que o nosso cliente está usando. Então, aí tem investimento forte em tecnologia, tem investimento em sucesso do cliente, tem investimento em vendas, mas para isso eu tenho que ter certeza que ele também não cai, né? Então, o nosso produto, a nossa plataforma, se cair, o meu cliente para de vender. É simples assim. Então, você imagina uma Black Friday, onde o Via Varejo está processando as transações lá e a Vindi cai. Acabou o sucesso do cliente. Então, a gente não pode se permitir construir uma infraestrutura onde não seja a prova de balas. Inclusive, hacking, transação num Black Friday, Natal, Dia das Mães. Então, para nós, ter disponibilidade da plataforma faz parte da nossa entrega também. E tem um time de primeira, que assim, não adianta você ter super tecnologia, nossa, vocês têm usando uma linguagem de desenvolvimento ultramoderna, usando um monte de metodologia ágil da moda, mas e o time? Né? E time, pessoal, é muito difícil construir. Muito. Nesses 5 anos, a coisa que mais me doeu, e que mais doeu os gerentes da Vindi, mais doeu as pessoas que estão lá desde o início, foi construir um time. Que é muito difícil isso. Então, eu até gosto de parafrasear bastante técnico de futebol, né? Quando o técnico de futebol pega aquele 15 de Piracicaba, sem ninguém, e ele consegue levar aquele time para 4º, 5º lugar de um campeonato paulista, você pode ver que ali tem alguma coisa especial. O cara é um grande olheiro de boas equipes, né? Então, e falando um pouco em time, aí a gente volta um pouquinho lá para trás, né? Que quando a gente não tinha ainda uma cultura de sucesso do cliente muito bem sedimentada, eu fiz até uma brincadeira aqui, que foi o seguinte: eu achei aqui 485 vagas no LinkedIn que tem a ver com o sucesso do cliente. Isso é muito? É pouco? Parece que temos um sinal aqui que tem muita vaga aberta, né? E aí o exercício que eu fiz é que tem muita coisa solta, não tem uma coisa muito condensada. O conteúdo tem muito conteúdo, mas não tem uma coisa acontecendo aí para organizar o conteúdo, né? Inclusive tem Customer Success da Nel, e aqui tem vagas muito boas, né? Muito boas. E aí eu conversei com algumas pessoas que tinham aberto essas vagas, de algumas empresas de tecnologia também. Tem gente que está com vaga aberta há 6 meses e não consegue preencher. Então, um outro sinal que eu tirei aqui. E fiz outra pesquisa no LinkedIn aqui, mostra 19 mil pessoas ligadas a Customer Success. Não só gerente, mas analista. Então, parece que temos alguma coisa aqui acontecendo, né? Aí, para comprovar, né? A gente sempre comprova onde? No Google, certo? Aí fui lá e peguei o Trends do Google aqui. Nos últimos 3 anos, a busca de sucesso do cliente e Customer Success aumentou muito, né? O que a gente tem que parar de promover Lincoln Murphy. Você tem que fazer o exercício dentro de casa, vocês têm que produzir conteúdo por vocês, entender o que é sucesso do cliente aqui, na raiz, né? Tenho certeza que vocês não perceberam, mas se sentiram muito bem entrando no próprio Google. Você entra, já tem uma experiência de entrada, tal. Então, se o Wi-Fi funciona bem aqui, se o espaço está confortável para vocês, aqui também tem uma experiência de sucesso do cliente, né? E aí eu peguei, fiz uma provocação mais profunda ainda e eu fui nessas vagas. Eu trouxe 3 vagas para vocês aqui, que quando você começa a construir um time, a primeira coisa que você tem que fazer é como que você atrai esse time. Então, a primeira vaga que eu peguei aqui, depois vocês podem até copiar isso aqui, vocês vão achar essa vaga, tá? Tá assim. Você será a descrição do cargo. Você será uma ponte importante entre o cliente e a empresa, com foco em retenção e prevenção de churn. Aqui está claro que o cara quer contratar, ele falou, você precisa fazer retenção, né? O cara quer segurar a carteira e temos alguma coisa acontecendo aqui. Foi a leitura que eu fiz nessa vaga. A segunda vaga, essa aqui, uma analista. Vivência em atendimento de marketing digital e conhecimentos em plataforma de marketing digital para cadastros e consultas. Bom desenvolvimento em resolução de problemas e contatos com os clientes, pacote Office. Se vocês procurarem essa vaga, vocês vão ver que não é uma empresinha, não. Então, assim, você vê como está confuso ainda esse negócio de sucesso do cliente, qual que é o papel, qual que é... A gente monta uma área, monta uma liderança, monta um squad, então está muito confuso. Aí eu peguei vou fazer um jabá aqui agora,
que é da IDWall, que é uma empresa que eu tenho um relacionamento, que ele colocou o seguinte: a missão da área essa é uma vaga aberta, tá? Temos uma dica aí. A missão da área de Customer Success é fazer com que os clientes da IDWall se tornem promotores da nossa marca. O nosso maior objetivo é criar um relacionamento ativo e consultivo com o cliente, a fim de que ele possa extrair o máximo de valor das nossas soluções. Representamos a voz do cliente dentro da empresa e, por isso, responsáveis por trazer seus feedbacks e necessidades que irão nos auxiliar a oferecer um serviço cada vez melhor. E eu fiquei com vontade de me cadastrar nessa vaga. E isso, para mim, se assemelhou um pouco mais do que eu acredito que é sucesso do cliente. Então, assim, tem lá as 485 vagas lá, vocês vão ver de tudo, de tudo. E minha impressão é que ainda não chegamos naquele nível de maturidade para saber o que é realmente o sucesso do cliente, né? Então, esse evento aqui é um pouco disso, né? Eu acho que daqui sai um grande exercício de discutir sobre o tema e melhorar esse negócio no mercado, inclusive no mercado de trabalho, né? Outra coisa que eu percebi é que as pessoas misturam muito experiência do cliente com sucesso do cliente. E fica um negócio, mas você vai fazer o que aqui? Você vai fazer a experiência do cliente e sucesso do cliente, né? E parte disso aqui é culpa do Nubank, né? Que o Nubank ficava mandando aquelas cartas com os cachorros que tinham comido o cartão e tal, e o pessoal de atendimento começou a falar, não, isso aqui é sucesso do cliente. Sucesso do cliente para o Nubank é você receber um cartão em casa, com limite, esse cartão não travar na hora de pagar, o aplicativo funcionar muito bem feito. Experiência do cliente é a cartinha que eles mandam, bonitinho. Então, eu vi bastante gente confundindo isso aqui. Trouxe até um caso, aconteceu no ano passado com a gente. Alguém conhece a Flávia Gamonar? Quem conhece ela? A Flávia foi lá, marcou a Vindi, né? Acho que tem 10 meses, na verdade. A Vindi fechou um contrato com uma agência da agência de publicidade dela, e ela foi lá e marcou a gente e a Cielo num post. Só que eu não conhecia a Flávia. Estupidez minha, não conhecia, né? A minha perna deu uma tremedeira grande quando eu descobri que ela tinha 1 milhão de seguidores, né? E aí eu falei, eita, peraí, vamos tentar entender. Quando a gente começou a entender, tinha 75 comentários embaixo de gente marcando a Vindi também. Vindi, ajuda nós. Vindi, ajuda a Flávia, tal. Então, o que é isso aqui? Qual que foi a nossa resposta aqui? A gente chegou para a área de credenciamento da Vindi, a área de sucesso do cliente, de atendimento, e falou, ó, temos uma influencer aqui com 1 milhão de seguidores que marcou a gente. Qual que é a resposta que a gente vai dar? Como a gente dependia muito da Cielo para esse caso, a gente envolveu a área de sucesso da Cielo, que não chama área de sucesso da Cielo, tá? Chama de pós-venda, né? E a gente falou, olha, temos uma influenciadora digital, que é nossa cliente, muito importante para a gente precisa fazer um credenciamento dela a jato. A gente consegue? Ah, não dá, então nós somos no presidente da Cielo. Mandei um e-mail para ele, falou, ó, escala, porque assim, estamos nas redes, né? Aí eu peguei, mandei o link para ele. O que aconteceu aqui foi que a gente conseguiu credenciar a agência da Flávia em 1 hora. Isso é o tempo recorde. Nem as empresas do grupo da Cielo conseguiram isso. Isso é sucesso do cliente ou isso é experiência do cliente? Para nós, a experiência do cliente, né? Sucesso do cliente é o cliente lá na Vindi vender mais e sempre. Mas isso aqui foi um caso prático de sucesso do cliente. E o que a gente fez, né? A gente não mandou a cartinha, mas a gente pegou a equipe da Vindi, desceu a equipe que foi envolvida no atendimento desceu, fomos lá embaixo, tiramos uma foto, pegamos essa foto e postamos na postagem que a Flávia tinha colocado, né? Isso é se posicionar também. Isso obrigou a equipe da Flávia a fazer também. Então, assim, depois de 3, 4 dias, esse post estava rolando, foi assim, 75 mil pessoas foram impactadas, aí a gente até perdeu um pouco de controle, que a gente não tinha uma ferramenta de análise de mídia social, né? Quando você faz uma postagem no LinkedIn hoje, ou você recebe uma curtida, é muito fácil você analisar o que está acontecendo, mas quando você começa 350 compartilhamentos, 75 mil pessoas visualizaram, 800 comentários, isso foge um pouco do controle, que você não consegue nem atender, né? Humanamente fica impossível o negócio, né? Então, isso aqui foi um case que eu quis trazer para vocês, porque na época que isso aconteceu, 10 meses atrás, a gente achou que isso era sucesso do cliente. Apesar de estar ligado, isso para nós era sucesso do cliente. Pô, atendemos o cliente bem, o cliente está feliz, o cliente foi na rede social, foi lá e fez um feedback positivo. Isso, para nós, hoje, a gente tem uma certeza que isso não é sucesso do cliente, né? Então, a gente precisou entender e criar uma cultura de sucesso do cliente. Então,
E a coisa mais difícil é a criação de cultura depois que a empresa está funcionando. Separa todo mundo, fala, ó, trabalhamos 4 anos até aqui desse jeito. Agora nós vamos precisar trabalhar de outro jeito. Então, essa cultura é muito difícil. Aí, a gente escreveu um código de cultura, está até na internet, depois se vocês quiserem procurar, é só digitar código de cultura da Vindi. E muitas partes desse código de cultura apareceu ligado à nossa missão. Organicamente. A gente não teve que construir esse código de cultura baseado naquilo que a gente queria. Não, a gente construiu o código de cultura baseado naquilo que a gente era. Então, foi entrevistado, na época a gente tinha 50 e poucas pessoas, elas sentaram numa sala, 2 pessoas foram designadas, e saiu aqui, ó, ajudar nossos clientes a transformar as relações que têm com seus clientes, né? Porque para nós também o desafio é, será que o meu cliente está atendendo bem o cliente dele? Vocês têm essa granularidade de entendimento com o cliente de vocês? Quando vocês vendem um produto, vocês sabem como que esse cliente que compra a plataforma de vocês está atendendo o cliente deles? Porque isso é uma preocupação grande também, né? Você oferece um serviço, mas como é que esse cliente está usando esse serviço para vender também? Então, a gente teve que entender, inclusive, isso. Qual que eram as personas que estavam embaixo de dentro do negócio. E aí, para criar essa cultura de sucesso do cliente, eu me inspirei muito num negócio. Não sei se alguém aqui que tem mais de 30 e poucos anos, como com a minha idade, né? Vocês já assistiram um filme chamado Campo dos Sonhos? Quem assistiu um filme chamado Campo dos Sonhos? A gente baseou nessa criação dessa cultura nesse filme. Pode parecer um blá blá blá, mas o Campo dos Sonhos conta uma história de um cara que tinha uma plantação de milho, né? Estava quebrado e faltando dinheiro em casa, com um filho para criar. É o Kevin Costner, né? O Kevin Costner estava no auge aqui ainda, né? E ele decidiu, ele estava ouvindo vozes no campo de milho. Ele ia lá no campo de milho e estava ouvindo vozes que falavam que ele tinha que construir um campo de beisebol. Porque quando ele era pequeno, o pai dele levou ele num jogo, ele conhecia os maiores ídolos e tal, e ele ficava ouvindo as vozes, né? Sobrenatural ou não, esse cara se convenceu que ele tinha que construir esse campo de golfe, de beisebol, porque os ídolos dele iam voltar e jogar no campo organicamente, né? E a esposa dele falou, você é louco. A gente está sem dinheiro, você quer destruir o nosso ganha-pão, que é a plantação de milho, quer construir um campo de beisebol para um monte de fantasma vir jogar. Depois o filme não tem um spoiler aqui, depois vocês assistem esse filme, por que ele fez aqui? Basicamente, ele criou uma estrutura, uma cultura para que os caras viessem. Então, assim, a grande mensagem do filme foi, se você construir, eles vão vir, né? Então, criando um código de cultura, criando uma cultura de sucesso do cliente, provavelmente as pessoas que vão trabalhar nesse time, as pessoas que vão entrar na empresa, elas já vão vir organicamente. E, normalmente, quando a pessoa está muito fora daquilo que foi construído, ela não consegue ficar. Ela vai se sentindo incomodada, fala, putz, cara, não é para mim essa empresa, tal. Então, é muito legal esse negócio, porque a gente realmente se baseou. Vamos construir primeiro esse código de cultura, vamos tentar construir essa cultura do cliente e vamos ver quem vem. As pessoas que se identificarem com isso e vierem, com certeza, elas vão ajudar a gente a criar realmente uma área de sucesso do cliente com alta performance, gente comprometida com aquilo que é a nossa missão e o que é o sucesso do cliente para a gente lá, né? Então, o recado é que time é um negócio muito difícil e sem time vocês não conseguem fazer isso. Não dá. Então, assim, tem um negócio de estudar mesmo. A gente tem, até conversei com a Graça, que é a nossa gerente de relacionamento está aqui, e assim, essa área é uma área que a pessoa precisa estudar. Não adianta a pessoa falar, já sei tudo, cara, não dá, porque a gente nem completou a primeira etapa ainda, que o Matheus sempre fala, a gente complementou o básico, que é entender quais são as ferramentas, por que precisa de sucesso do cliente, mas a gente ainda está aprendendo o que é isso na prática, né? Acho que os americanos têm um pouco mais de quilometragem rodada e estão um pouco mais maduros que a gente, mas a gente está quase lá. O segundo ponto é um produto, né? Se o produto não é bom, você não tem a certeza que aquilo vai fazer o cliente de vocês ter sucesso, aqui tem um desafio grande. E aqui já começa uma coisa que dói muito numa empresa de tecnologia, que é gestão dos dados, né? Então, quem tem BI aqui dentro de casa, por exemplo? Acho que levantei umas 10 pessoas, tem já uma área de inteligência de negócio dentro de casa.
Doeu para vocês criar essa área? Começaram com planilha, aí depois começando, putz, esse dado está errado, nossa, não bate com o CRM, não bate com o RP. E aí você contrata um cientista de dados, o cara fala, meu, tá uma bosta isso aqui. Tem 3.000 clientes na plataforma, mas aqui está dizendo que tem 2.900. Então, assim, é muito duro você começar a analisar dados em algum estágio da empresa, mas é a melhor solução que você tem que fazer, começar a analisar o mais rápido possível. Mesmo que seja em planilha, mesmo que doa, mesmo que as pessoas briguem na empresa, que o dado está errado, o dado está certo, né? Porque tem um monte de dado espalhado, né? E a gente passou por isso alguns meses atrás, foi bem legal, né, ter isso na prática. Por que a gente precisou olhar dados? Né? Porque esses 5 anos de Vindi, a gente tem a certeza de receber muito dado importante. Como a gente processa pagamento e processa histórico de cliente, a gente tinha muita história para colocar dentro de casa e isso virar dados. Desde uma academia no Capão Redondo, que tem 400 clientes, até uma Resultados Digitais, que ajuda agências e empresas a fazer marketing, até uma igreja. Né? Então, como é que eu coloco todo esse tipo de dado e vira uma coisa para eu tomar decisão e que meus clientes consigam o melhor uso da ferramenta também? Então, está até um pouquinho desatualizado aqui, a gente tem 3.700 e poucos clientes, e foi interessante que a gente só conseguiu chegar o que é um cliente para a Vindi quando a gente contratou a Sense Data. Né? Porque a gente teve que aprender a usar os dados. E aprender a usar os dados era quem é o dono do cliente. Né? Quando você tem uma plataforma, quando você começa uma startup, quem que é o dono do cliente? É o CRM, é o banco, é o RP, é o seu software de gestão de clientes, o que é? Então, a gente tivemos uma dificuldade muito grande para decidir quem que ia ser o dono do dado. Isso, assim, toda empresa de tecnologia passa por isso. Né? E quando você consegue ter uma clareza de quem deve ser o dono do dado, aí você começa a acertar os números. Né? O ano passado a gente processou 1,5 bi de pagamento, e isso até a título de comparação, é alguma coisa relativa no mercado de pagamento. A gente já chegou a 111 pessoas, fizemos 3 aquisições, e aí 3 aquisições, a gente acabou comprando o nosso principal concorrente, que era o Smart Bill na época. Aqui também teve um problema sério de cultura de sucesso do cliente. Para as empresas que a gente comprou, o sucesso do cliente era uma coisa, para a gente era outra. E a gente conseguiu, nesse tempo, ter um reconhecimento no mercado. Né? Então, tudo aquilo que a gente construiu de produto, a gente pegou input de milhares de clientes como esses aqui. E aí, por isso que a economia da recorrência está muito ligada ao sucesso do cliente. Se você não tiver um ouvido bom para receber o feedback duro, tomar porrada do cliente, você tem um problema sério de entender o que é sucesso do cliente dentro de casa. Né? Porque muda a relação. Né? Quando você tem um cliente, eu gosto bastante desse caso da Netshoes. Quando você compra um tênis da Netshoes, o que acontece? Você compra um tênis. Você não vai comprar outro tênis 12 meses seguidos, certo? Tem gente que deve comprar, não sei. Mas quando você compra um tênis, você comprou um tênis, o sucesso do cliente deve ser aquele tênis chegar depois de alguns dias, poucos dias, né? Ou 1 dia ou 2 dias. Não vir uma pedra dentro da caixa de entrega, né? É óbvio. E depois, como é que fica a relação do cliente da Netshoes ou de uma e-commerce de outro produto específico com o cliente? Ele tem que pegar aquele cara, convencer o cara a entrar de novo no site, comprar um outro tênis, convencer o cara que ele precisa de outro tênis. Então, a relação aí é uma relação de consumidor, né, e marketplace e e-commerce. Quando você vira um negócio recorrente, o cara vira seu freguês. Então, o cara vai te pressionar. Ele vai querer entrega boa todo mês. Ele vai querer surpresa. Ele vai querer que você surpreenda ele todo mês. Então, a relação é muito próxima. Inclusive, os feedbacks. E os feedbacks, às vezes, doem. Né? Então, isso é legal, porque, pegando um pouco do nosso tamanho, da nossa equipe lá, que a gente chama de relacionamento, que aí tem atendimento e tal, então, para vocês entenderem como é que funciona a nossa dinâmica lá. A gente tem 11 colaboradores nessa área, e deve ter agora 4, né, Graça? 4 ou 5 de CS, né? E, assim, qual que é o perfil desses caras aqui? São caras que têm uma fome
por estudo. Porque assim, não adianta, vou pegar um texto na internet, como reter mais clientes no segmento de SaaS, como fazer upsell, como fazer... Cara, vocês vão ver um monte de conteúdo, mas como que eu estudo aquilo que eu tenho dentro de casa? Aquela quantidade de dados que vão voando para um lado, voando para o outro. E aí, quando você começa a ter uma cultura de sucesso do cliente, todo dado vira um instrumento para você tomar decisão. Todo dado. Analytics do Google, vendas, financeiro, aquilo tudo vira base para você começar a entender o que é sucesso do cliente, né? Então, essa é uma provocação grande do nosso papo aqui, é que a economia da recorrência e o sucesso do cliente eles são gêmeos. E são mesmo, né? Nenhuma empresa que tem um modelo recorrente consegue crescer se não entender o sucesso do cliente. Nenhuma. E assim, são gêmeos porque os inputs são em duas mãos, né? Se está dando churn, o que está acontecendo com esse negócio? Preciso entender o que está acontecendo. Se eu estou crescendo demais um produto e ele está virando receita muito rápido, eu preciso entender, né? A conversa que eu estava tendo aqui fora também é que o pessoal dá muito foco em vendas, né? Não, que a vendas, a estrela da empresa é vendas. Se os caras não vender, parou a empresa. Mas tem empresa que nem precisa vender muito, que ela precisa colocar cliente para dentro e fazer upsell. A gente tem muito cliente no modelo SaaS que ele não está muito preocupado em colocar 200, 100 clientes por mês. Ele quer colocar um, porque quando ele coloca um, a capacidade dele de vender mais para esse mesmo cliente é muito grande, né? Então, essa provocação aqui, vocês conseguem notar a diferença de um para o outro aqui? Vocês conseguem notar a diferença de um para o outro? Não? Tem gente que fala que o da direita aqui está um pouquinho mais queimado que esse. Pegou sol e não pegou sol, né? Você vê como é muito difícil você pegar duas pessoas que são idênticas ou parecem muito e fazer uma análise e falar, são pessoas diferentes, né? Então, tomar um cuidado muito grande com persona é uma primeira dica que eu dou para vocês, né? Porque você cria lá as personas, ele é um CFO de uma empresa um CFO de uma empresa de tecnologia e os gostos dele são X, Y e Z. Então, já sei que tipo de playbook, que tipo de e-mail que eu vou mandar para ele, que tipo de campanha que eu vou olhar para ele. E, normalmente, quando você recebe uma persona, seja da agência ou do pessoal de marketing, vem assim a persona travada. Vem 5 ou 6 personas, está aqui, ó. Pessoal de vendas, toma. Pessoal de sucesso, toma. Só que o que a gente aprendeu lá é que, mesmo que seja duas pessoas muito parecidas ou idênticas, a gente tem que descer um pouquinho mais o nível. Porque aquele cara que tem a persona, o CFO ou tal, provavelmente ele também faz crossfit, anda de moto, não é um cara que toma água de coco, ele toma uísque, e aí é que a gente começa a entender o cliente na prática, né? E para isso, para chegar nessa maturidade, de explorar essa camada, só olhando o dado. Não tem jeito. Não adianta você pegar um cliente e falar assim, esse cliente aqui, eu conversei com ele meia hora, já peguei o perfil dele. Não conhece. Então, tomar um cuidado grande. Tem um negócio que aconteceu mês passado, tem uma plataforma que chama Quora, e aí a gerente do Brasil, do Quora, pediu para a gente responder essa pergunta aqui. Qual software usar para gestão de dados numa empresa SaaS? Quando eu recebi essa pergunta da Clara, depois vocês olham lá, podem até jogar no Quora lá, eu imaginei que a pessoa falou assim, cara, eu tenho uma empresa SaaS e eu não estou conseguindo gerir todos os dados dela. E a minha resposta lá foi, cara, esquece, você não vai conseguir. Se existe alguma pessoa aqui com aquela utopia que, cara, eu vou contratar uma plataforma que vai gerenciar tudo, vendas, marketing, sucesso, financeiro, desencana. Não tentem fazer isso, não dá. Todas as empresas do mundo, benchmark e tal. O que a gente fez aqui, até coloquei todas as plataformas que processam muito dados dentro da Vindi, foi trazer isso para um negócio chamado Data Lake. Alguém conhece o conceito de Data Lake aqui? É um conceito novo, um conceito mais tech, né? O pessoal de BI da Vindi construiu uma estrutura de análise de dados, uma estrutura relativamente complexa, mas não é muito difícil de implementar, tá?
que é criar um dado, criar um lago, onde a Vind recebe todos os dados de todas as plataformas. Sense Data, Pipedrive, ou a própria plataforma da Vind. E aqui a gente teve uma clareza de que dado usar para qualquer coisa que a gente vai fazer na empresa. Então, a cultura do Data Lake, a primeira coisa que a gente ganhou foi: eu não posso ficar refém de dados terceiros, né? Mesmo que eu tenha contratado plataformas, eu tenho que colocar isso para dentro da Vind. Segunda coisa foi ter a clareza dos dados. Então, hoje, se alguém perguntar quantos clientes que a Vind tem, o Sense Data é a plataforma oficial, mas o Data Lake vai dar o mesmo dado que a Sense Data. Quando perguntar quantas oportunidades estão no comercial, no pipeline, se ele for no Pipedrive lá, que é o CRM que a gente designou para vendas, o Data Lake vai dar o mesmo negócio. Então, é um negócio que é novo, pouca empresa no Brasil está fazendo, mas isso deu uma liberdade muito grande para a gente analisar os nossos próprios dados, porque é utopia pensar que uma plataforma vai fazer tudo isso, e não vai. E a minha sugestão é usar uma plataforma especialista em cada setor, que isso funcionou bem. Então, por isso que a gente criou o Data Lake lá na Vind. Então, é um sistema que pode ser colocado em dashboard e tal. Então, essa cultura de dados começou a ser bem forte nos últimos tempos lá. E aí eu faço uma reflexão com esse negócio do Data Lake e conhecer a persona. A Bianca, minha filha, essa foto já tem um tempo já, né? Eu frequento uma padaria na Zona Sul de São Paulo há, sei lá, 20 e poucos anos. Eu era pequeno e eu ia nessa padaria. E aí, qual que é o negócio dessa padaria? Quando a Bianca chega lá, né, o cara da padaria já serve ela. Pão de queijo, ele já sabe. Você não precisa pedir, né? Acho que vocês também têm algumas experiências desse jeito. E o cara vai lá e já entrega. Ela senta, o cara vai lá e entrega um pão de queijo para ela. E entrega um expresso para mim e tal. Meu pai também frequenta ela. E aí a reflexão que eu fiz, quando eu mudei de lá, tem um ano e meio, eu mudei desse local, eu parei de ir lá. Aí eu me pergunto, o que a padaria fez com isso? Nada. Porque assim, os caras me conheciam, certo? Eu estava lá todo final de semana. Eles sabiam os gostos. Mas isso virou dado? Ele perdeu o cliente. Provavelmente até passa na cabeça de alguns garçons que a gente tinha uma amizade lá. Falou, caramba, aquele cara com aquela menina não vem mais aqui, né? Então, assim, isso é ter uma preocupação com dados. Se eu estou indo nessa padaria, se o varejo offline ainda não conseguiu consumir os dados que a internet tem, aqui está um grande goal do varejo offline, que é conhecer o cliente de fato. E o sucesso do cliente da Bianca era o pão de queijo chegar quente, né, o suco dela chegar geladinho e tal, e no tempo certo. Mas a empresa não se apropriou disso. Ela sumiu do mapa, perdeu o cliente, e assim, ele nem sabe se eu não estou indo na padaria concorrente perto. Entendeu? Então, dado realmente é o novo petróleo, né? E isso está acontecendo tão radical com a gente, tão forte como nós, como consumidores, que a gente não está percebendo. Vocês estão se relacionando com as marcas de uma forma diferente, vocês não perceberam. Não perceberam, e assim, existe uma desintermediação gigantesca no varejo, que a gente, é só tecnologia. Não é só tecnologia. A gente que impulsionou também essa mudança. Então, vou dar um exemplo claro. O homem que faz barba todo dia, tal, eu que trabalhei 14 anos no Itaú, eu tinha que fazer aquela cerimônia de fazer barba todo dia, né? Você tinha que comprar Gillette, ou outra marca, né? Você tinha que comprar uma lâmina de barbear. Só que para você comprar uma lâmina de barbear, o que você tinha que fazer? Mercado, farmácia. Hoje você não precisa mais, você vai no site da Gillette e compra uma Gillette. O que aconteceu com Gillette, as pessoas não perceberam, mas está acontecendo assim, de uma forma assim, avassaladora com tênis, com moda. Então, Netshoes, legal, mas hoje você consegue comprar um tênis direto na Nike, no e-commerce da Nike, no e-commerce da Adidas. Então, nós estamos matando os intermediários. E matar os intermediários é deixar que a Nike, que sabe atender o cliente bem, quebre um negócio que até o ano passado era um unicórnio, que é o caso do Netshoes, que é o caso dos varejos online. Então, o que a gente está fazendo é, a gente está se relacionando direto com a marca. A gente não precisa mais de um mercado, de um varejista para passar lá. Então, você está falando direto com os caras, isso é bem forte, né? E aí, fazendo uma reflexão sobre mudança de consumo, né? Falando até uma coisa recente agora. A gente traz esse tema aqui de economia da recorrência, porque é uma bandeira que a gente levantou desde 2013. E a gente
elencou aqui 5 indústrias que mudaram a forma como a gente consome produto. A primeira foi música. Você pegar música, todo mundo sabe o que é isso aqui, um instrumento disso aqui, né? Mas até pouco tempo atrás, o fone de ouvido era pequeno. Não sei se vocês lembram, o fone de ouvido era pequeno. E até 14 anos atrás, a gente usava um Discman. Até 20 e poucos anos atrás, a gente usava uma fita cassete, né? Então, quem tem mais de 30, 40 sabe o que eu estou falando, né? E era um negócio totalmente improdutivo. Você usar um CD lá na cintura, você não podia virar o Discman, senão ele parava. O fone era pequeno. O que aconteceu agora? O fone virou grande e os devices estão no nosso celular. Então, isso aqui é claramente uma mudança de perfil do consumidor. Outra coisa que aconteceu e assim mudou como as empresas se comportam até consumindo produto foi software. Acho que software foi uma coisa está bem no nosso mundo aqui, que a gente comprava uma caixinha do Photoshop, deixava lá a caixinha, aí quem tinha que atualizar tinha que comprar outra caixinha, aí você não sabia o que fazer com a antiga e tal. Hoje a Adobe não funciona assim, a maioria das empresas não funciona assim. E o cinema, que foi uma coisa até mais recente, né? Quem tem saudade desse corredor aqui? Não, sejam sinceros, tá? Eu tenho. Vocês têm saudade desse corredor? Cara, isso era uma baita experiência do cliente. Você entrar no corredor, e aí normalmente você conhecia o dono da locadora, ou o gerente da locadora, ele te oferecia sorvete, era uma experiência do cliente. Pelo jeito, vocês têm saudade disso aqui, não tem? A gente tem saudade do passado recente. Isso é uma coisa... Psicologia explica isso, né? Mas não era terrível você tentar procurar um filme e o filme estava alugado? Aí você tinha que reservar, tinha que deixar para o cara reservado lá, ó, Titanic, cara. Nossa, Titanic foi 3 meses sem... Eu não assisti o Titanic no cinema, eu ficava... Titanic não tá, puta, não tem, só comprei 4 unidades. Então, isso era uma experiência do cliente legal, pessoal. Pensa bem. O legal era ir na locadora. Mas e a disponibilidade do filme? Esse negócio não era escalável, né? Então, isso mudou muito rápido. E se a gente pegar, isso aqui deve ter, talvez, uns 15 anos. Não morreu faz muito tempo, isso aqui morreu foi agora, né? E aí você tem outros casos mais emblemáticos, né? Que é o Airbnb valendo o mesmo tanto que todos os hotéis Hilton e tal. E aí você não consegue... Hoje, quem usa o Airbnb, você não consegue distinguir nessa foto o que é hotel e o que é experiência, né? Então, isso mudou bastante. E a última indústria, que é uma coisa mais na nossa cara, que aconteceu mais recente ainda, foi a indústria da mobilidade aqui no Brasil, que... outra coisa muito recente, talvez 5 anos que começou o boom aqui mesmo, e a gente acha que está convivendo com isso há muito tempo, né? Sempre teve Uber. Cara, isso aconteceu agora, né? Isso mudou como a gente consome algum tipo de serviço. E aí você tem outros casos que a economia da recorrência deu um push muito legal, né? 70% da mídia impressa no mundo já vem de assinatura digital. E aí a pergunta que eu faço para vocês: alguém visitou uma banca de jornal nos últimos 2 anos aqui? Pode falar, pessoal. Pode falar. Foi para carregar celular? Comprar Gatorade? Não, é sério. Você foi fazer o que na banca? Vamos lá. Ah, figurinha. Ou seja, a gente está comprando figurinha de 4 em 4 anos, é isso? Será que uma banca de jornal sobrevive até a próxima Copa? Se for numa banca, façam isso, pessoal. Vão numa banca de jornal hoje e dêem uma olhada por fora, assim, como é que está a banca de jornal. Primeiro que a Editora Abril, que era nosso cliente, cancelou 7 revistas. Então, o que você vai ver de revista lá dá para fazer uma tese. Fala, cara, que revista que é essa? Então, assim, é um mundo completamente diferente daquele que existia, né? Então, a gente consome conteúdo hoje através de assinatura, né? 2 bilhões de pessoas estudam online. E você tem até um dado que o Banco Mundial divulgou, que tem 2 ponto alguma coisa, né? E aí está mudando, esse negócio está mudando radical, né? Ou vocês ainda estão pedindo currículo na hora de entrevistar candidatos? Vocês pedem para o cara trazer o currículo? Beleza. Mas vocês pedem o certificado de formação dele? Ele falou que se formou lá na USP, na SPM. Vocês pedem o certificado? Me dá o seu certificado. Vocês estão pedindo isso? Porque até um tempo atrás pedia. Eu, quando entrei no Itaú, tive que entregar tudo, e o cara fez um relatório e tal. Olha como está mudando, né, o negócio. E a gente não percebe que isso vai mudando organicamente, e passou.
E aí você acha que é muito tempo que existe. Não, até pouco tempo atrás, o nego pedia a certificação do curso que você fez da faculdade. Como é que chama esse negócio, né? Certificação é diploma. Cacete, diploma. Então, assim, se alguém aqui ainda está pedindo currículo e diploma, olha, o candidato deve estar se perguntando, caramba, tem candidato que nem tem diploma. A maioria deles não tem, porque não foi pegar na faculdade ainda, né? Tem? Eu não vou fazer essa pergunta para vocês, não, tá, pessoal? E aí, qual que é o ponto aqui desse papo aqui? É que o consumidor mudou e muitas vezes você recebe aquela persona muito bem designada, olha, a persona é essa, pode investir nessa mídia, que não vai ter problema de churn, não vai ter. Cara, se você investir nessa persona aqui, só que quando você começa a consumir dado, você olha que um cara que ganha mais, e a gente tem condições lá na Vind de ir no detalhe do processamento do cartão de crédito e ver até um perfil de consumo dele, a gente quebra vários paradigmas, que fala que o cara ganha mais, ele consome vinho e uísque e não consome água de coco. Então, você vai quebrando esses paradigmas com dado. Né? E aí você vai provocando o pessoal de marketing, provocando o pessoal de vendas a olhar para número. Né? E é uma coisa muito difícil você tomar decisão com número. O vendedor, normalmente, ele tem aquele feeling. Né? Não, vendas é feeling, cara. Vendas, deixa comigo que eu sei jogar, joga a bola para mim que eu vou matando. Tal. Mas quando ele começa a analisar dados, ele fala, putz, cara, agora eu estou conhecendo um pouquinho mais esse cliente aqui. Né? Então, quando a gente é cidadão, a gente tem direitos e deveres. Quando a gente é consumidor, a gente tem direitos, mas nem sempre a gente tem razão. Né? Quem nunca ouviu o cliente tem sempre razão. Nos anos 80, o cliente podia cuspir na cara do atendente, o atendente ia falar, obrigado. Né? A cultura era essa, não era? Cara, o cliente tem sempre razão, o cliente brigava, dava porrada. Hoje você vê um relacionamento um pouquinho, mudou um pouco esse negócio. Né? E aí tem o pessoal de tecnologia que fala, não, o usuário errei. Cara, usuário, aí contrata uma puta empresa de design thinking, o cara faz tudo. Não, usuário, errei. Mas quando o cliente é recorrente, o maior exercício que tem que fazer, cara, ele virou meu freguês. Todo mês, ou todo dia, ou toda semana, eu tenho que me relacionar com ele. Goste dele ou não. Seja um cliente gente boa ou não. Ele é freguês, não tem jeito. E aí a mesma coisa do português da padaria que vendia fiado. Quando ele vendia fiado lá, o cara ia pegar todo dia pão, ia pegar todo dia. Cara, era um relacionamento que ele tinha. Né? E é muito difícil se acertar nesse tom no relacionamento. Então, falando um pouco sobre métricas e dados aí, né, eu trouxe algumas coisas legais aqui que a gente começou a olhar depois que a gente criou esse Data Lake, né, que uma coisa que a gente descobriu, assim, que a gente pegou e descobrimos que um cliente do segmento e-commerce, um e-commerce, né, ele equivalia a 15 clientes do segmento fitness, academia, estúdio e tal. Então, se a gente olhasse isso aqui, o drive que a gente ia dar para a equipe de vendas de marketing é o seguinte, cara, vamos no e-commerce, certo? Porra. Cara, um cliente, se eu me esforçar com um cliente que equivale a 15 do outro segmento, só que quando a gente começou a analisar os dados, olha o que aconteceu. O CAC de um cliente, o custo de aquisição do cliente e-commerce, é muito maior do que 15 clientes do fitness. Qual que seria a decisão de uma equipe de vendas ou de marketing aqui? Qual que seria essa decisão? Porra, tá difícil decidir aqui. Aí, quando você vai descendo os dados, você chega no MRR, um cliente do e-commerce dá 1.300 de MRR e os 15 clientes somados do fitness dá 1.485. Aqui já tem um outro tipo de decisão. Ainda dá para decidir aqui se é melhor ou pior? E o tempo que ele fica comigo? Qual que é o tempo que ele fica comigo, esse tipo de cliente? Então, o exercício que a gente fez dentro de casa é matar algumas lendas de que o segmento A é melhor que o B, que o segmento C é melhor que o D. E a gente tinha gente que trazia com uma firmeza, não, que o e-commerce é melhor, que o fitness é melhor. Cara, calma, vamos analisar os dados. Depois que a gente colocar todo mundo num balde e tirar isso, a gente vai ter certeza qual que é o melhor cliente. Né? Então, a gente só conseguiu isso com essa maturidade de construir um data lake lá e começar a se provocar que dado que a gente precisava. Né? E aí tem a frase do Edward Deming, todo cientista de dados gosta dessa frase. Tá? Eu acredito em Deus e todos os outros devem me apresentar dados. Né? Então, é basicamente o que um cientista de dados ou uma área de BI faz, é não ter o preconceito de achar que um cliente é melhor porque por isso, cara, tem que ter dado para analisar isso. E sucesso do cliente é puramente análise de dados.
eu costumo dizer que assim, tem que ter gente que gosta de gente para atender cliente? Tem. Mas hoje virou um negócio muito mais analítico, porque você consegue automatizar muita coisa do que simplesmente uma pessoa que gosta de atender cliente, né? E aí, olha só, eu fiz um exercício com uma das pessoas de sucesso do cliente na Vind, e aí tinham três motivos de churn que me chamaram a atenção, né? Quando o cara cancelava lá, tinha um campo lá, trocou de sistema. Aí tinha outro que foi para o concorrente. Aí tinha outro que prefere usar o banco. Eu falei, caramba, não é a mesma coisa os três? O cara cancelou para usar uma outra coisa. Mas lá tinha, não, ele trocou de sistema, não é a mesma coisa que usar um concorrente. Trocou de concorrente, não é a mesma coisa que usar o banco. Quando a gente começou a olhar os dados e colocar, e planilhar mesmo, Google Drive mesmo, planilhar e ver, a gente começou a se perguntar se aqueles motivos estavam certos, né? Porque assim, a gente conseguiu fazer um exercício de sair de 3,6 de churn do ano passado para 2,6 esse ano. Analisando isso, os motivos, né? E aí, o exercício que eu fiz com a pessoa de CS, falei, cara, você já recebeu um gringo aqui no Brasil? Um gringo que nunca falou português, ou fala português. Para mim, o gringo estava falando assim, tenta explicar para um gringo que palito e pálido são coisas diferentes. Tenta explicar isso para ele, ele não consegue entender. Não consegue. E a gente fez esse exercício que esses motivos aqui, eu não estava conseguindo entender qual que era o real motivo de cancelamento. Porque, para mim, se o cara foi para o concorrente, ele também trocou de sistema. Se ele foi para o banco, ele também trocou de sistema. Então, só quando você desce nos dados, você consegue entender esse tipo de coisa. E aí, a gente pegou até um benchmark, que saiu uma pesquisa ano passado, da SaaSholic, que mostra lá as empresas SaaS no país, né, e mostra os números delas. Então, é uma pesquisa bem densa, eu recomendo vocês olharem, que é a pesquisa sobre as empresas SaaS no país, e mostra muito benchmark de sucesso do cliente, upsell, downsell. Então, a gente trouxe até os números aí que a gente conseguiu reduzir muito o churn, e reduzir o churn foi olhar os dados e entender o movimento dos clientes. Esse é o título da palestra, conquistar um cliente novo custa 5 vezes mais. Vocês concordam com isso? É outra confusão que o pessoal faz com esse negócio aqui. Essa afirmação é do Lincoln Murphy. Essa aqui é do Philip Kotler, né? Na verdade, eu não achei quem que fez isso aqui, mas realmente isso tem um fundamento muito importante para quem atende uma carteira de clientes recorrentes, porque o cara está lá, você já teve um custo de aquisição nele, você já teve uma grande chance de fazer um onboarding certinho nele, e quem tem muito cliente já está fazendo isso, né? Então, os varejistas que têm muito cliente, eles estão doidos para virar banco. Doidos, porque eles têm muito cliente. Então, se o cliente já está lá, o cara já frequenta a loja dele, o que ele faz para vender mais para esse cara? Né? É muito rico essa afirmação, e muitas vezes colocar cliente para dentro é aumentar o problema. Você não sabe quem que você está colocando para dentro. Puta, estou vendendo para caramba. Aí tem aquela briga do sucesso do cliente com o comercial. Você me trouxe um cliente de bad fit, né? É bad fit isso aí e tal. E realmente, às vezes, é melhor dar uma paradinha, pisa no freio, começa a analisar os dados, porque senão vira aquele exercício do balde furado, né? Vai colocando água e vai saindo, vai colocando água e vai saindo. E se você não tem uma cultura de dados, você passar 1 ano, 2 anos nessa pegada, aí você vai descobrir depois de 2 anos que você perdeu muita grana. Muita grana. E aí, né? Para encerrar um pouquinho aqui o nosso papo aqui, eu fiz um exercício de me olhar e qual que é o meu papel, ou qual que é o papel do futuro CEO da Vind, se ele existir, olhando para a CS. Né? Primeiro é atender clientes aleatoriamente, e aí, no começo, isso não incomodava, mas a pessoa, por que ele está atendendo o cliente? Né? Eu pegava os tickets do Zendesk, que é a nossa ferramenta de atendimento lá, e eu atendi o cliente. E o pessoal, algumas pessoas que ainda não estão mais lá na Vind, falavam, putz, será que ele está me investigando? Se a gente está atendendo bem? Não, assim, isso para mim é uma oxigenação muito importante de como está o atendimento da Vind. E aí isso virou uma categoria do que acho que o executivo tem que olhar todo mês, tenta atender um cliente, né? Seja por telefone ou tenta atender por chamado também. Isso vai dando uma visão e vai dando um drive de sucesso do cliente bem importante. Sou eu que respondo todas as reclamações do Reclame Aqui. Eu me dei essa atribuição. Não sei se vou conseguir daqui para frente, né? Porque a equipe está crescendo, a empresa está crescendo, mas até hoje eu compartilho com o pessoal de atendimento para tentar resolver o que acontecer.
e eu acabo formalizando eu pessoalmente. Isso aqui você pega, obviamente, alguns problemas e umas oportunidades muito importantes, porque para responder o Reclame Aqui, eu também ligo para a pessoa, tento entender a motivação dela de ir para o Reclame Aqui e não mandar um e-mail para a gente, né? Isso é uma ciência, você tentar entender por que a pessoa vai no Reclame Aqui e não manda e-mail para vocês. Né? Tem que deixar claro também que existe uma porta aberta aqui também. Garantir que a cultura da empresa que foi escrita pelos funcionários seja a rotina da empresa. Então, um outro exemplo, a pessoa tinha uma dúvida se ia contratar fulano ou ciclano. E aí ficou uma briga, a equipe brigou. Não, eu preferi um, preferi outro, tal. Então, tem que abrir o código de cultura, olhar e falar, cara, releia isso aqui. Não tenha dúvidas, porque a pessoa vai trabalhar, vai atender cliente, vai vender. Então, assim, não tenha dúvidas que isso tem que ser o drive da companhia também, né? Tem uma visão clara de produto. Eu sei que muita gente não tem aquele viés técnico e tecnologia. Eu particularmente, não tinha. Vim de uma área de negócio do Itaú. E ter uma visão clara de produto é muito importante. Fazer benchmark, olhar o mercado, olhar o que os concorrentes estão fazendo, não ficar vidrado neles, mas sempre ter uma visão clara de produto. E o que é produto é o que o cliente está precisando, né? Tem muita coisa que, vamos colocar um botão aqui, vamos colocar uma feature aqui. Então, visão clara de produto é uma coisa tão difícil quanto entender o sucesso do cliente. Garantir o investimento certo para ferramentas de treinamento, né? Quando a gente recebeu a primeira proposta da Sense Data, eu falei, meu Deus do céu, será que a gente tem orçamento para isso? E assim, a gente garantiu que isso virasse um grande ativo dentro de casa para a gente entender a nossa carteira. E, por último, é garantir que as métricas estejam sendo usadas. É aquela frase do Eduardo lá, que tem que acreditar em Deus, mas me traga dados para tomar decisão, né? E aí, voltando um pouco no CS e no CX, eu vou confessar uma coisa para vocês aqui, que para fazer esse bate-papo com vocês, eu tive que estudar um pouco mais sobre o sucesso do cliente. E a analogia que a gente fez lá, até com um pessoal que fica de marketing lá, é que o sucesso do cliente é um ponto central do negócio, né? Tem até um framework que foi desenhado lá, e a experiência do cliente é o que fica em volta. Então, de fato, não existe uma empresa hoje que não tenha crescido, que não seja uma empresa altamente rentável, que não tenha sucesso do cliente. Que o cliente não tenha sucesso usando a ferramenta. Eu não conheço. Essa provavelmente vai ser uma empresa, daqui para frente, vai morrer muito mais rápido se não tiver essa preocupação. Então, recado final aqui é que se vocês construir, eles vão vir. Muito obrigado, pessoal. Valeu. Alô. Vamos lá. Nossa, dormiu meu pé. Ó, tem 4 perguntas aqui para o Dantas. A primeira já é ótima. O título da palestra fala que um cliente novo custa 5 vezes mais. Então, por que as empresas, quando precisam crescer, focam mais nas áreas de marketing e vendas? Desculpa, está aqui. Assim, eu acho que tem uma teoria, né, que nem a analogia com o futebol de novo, né? Dizem que o atacante é o cara que decide o jogo, né? Quando o Romário entrava na área, o Ronaldinho, putz, cara, coloca no cara que o cara decide. Tá claro para todo mundo hoje que quem decide é o time. É um conjunto de coisas. Então, realmente existe uma cultura em startup e empresas que a área de vendas é a área que decide. Acho que está mudando um pouco. Então, em termos de importância, eu acho que não tem uma área mais importante numa empresa. E eu acho que a área de sucesso é tão importante quanto a área de vendas e marketing, não simplesmente porque eles garantem que o cliente não saia, inclusive para dar os inputs certos para o pessoal de vendas e marketing. Legal, tem um outro aqui. Murilo da Mercofácil fez um monte de pergunta. Aí, cadê o Murilão? Oba, bora lá. Rodrigo, então quer dizer que temos ou podemos ter vários tipos de sucesso do cliente? Para a empresa, para o cliente, para cada área? Eu acho que é só um. Assim, eu dei 2 exemplos aqui do Nubank, do Sem Parar, mas o sucesso do cliente é um só. E é difícil você achar o que é sucesso do cliente, né? O que é o negócio para o Sem Parar cara, eu tenho que cobrar todo mês o cliente, ele tem que ter acesso
em todas as cancelas do país. Isso é sucesso cliente para eles. Eu acho que uma empresa tem que tentar unificar em uma frase o que é sucesso do cliente. Eu sei que é difícil, é um desafio muito grande. Você fala, putz, mas para sucesso do cliente, para o Sem Parar, tá em todos os postos de gasolina, para vender tudo. Mas se você pegar na síntese, é uma única coisa. Né? Eu sei que é difícil, é um exercício muito doloroso, mas se você conseguir sintetizar em uma coisa, o drive de produto, o drive de vendas e marketing, todo mundo olha para aquele objetivo. Né? A gente está fazendo um exercício agora de que é a nova missão, né? Se a gente está na era do cliente e se a gente tem que pensar a empresa de dentro para fora, não mais de fora para dentro, é importante a gente começar, talvez, colocar isso como parte daquelas grandes frases que definem a cultura da empresa, né? Sim, sim. E dão o nosso drive. Tem uma outra aqui que é: como funciona o onboarding de um novo cliente da Vindi? Você vai chamar a Graça? Peraí, Graça, vamos falar com o especialista aqui. Como é que funciona o onboard? Peraí. Vou quebrar um pouquinho o gelo aqui, né? Bom dia. Bom, na Vindi, primeiro a gente faz um processo da implantação mesmo. A gente envia um e-mail e faz um checklist da venda. Né? Porque, como a gente trabalha com operador, então, se vai ter integração, se não, isso tudo. E, no paralelo, a gente vai cuidando do credenciamento e já envia também um material de treinamento e agenda um tira-dúvidas. Basicamente é isso. Tem mais alguma coisa? No dia seguinte, entrou no nosso sistema, no Sense Data, a gente já inicia o processo. Então, aí a gente depende do retorno do cliente, né? Que é sempre uma... a gente vai tentando até 4 vezes, tal, mas aí a gente depende desse retorno. Tem PDF, tem vídeo. Isso, e a gente está trabalhando material específico para cada segmento. Respondido, hein? Maravilha. Última pergunta. Como você descobre motivo de churn? É pesquisa online ou telefone, no caso de vocês? É um telefone, mas o cliente também tem uma liberdade de mandar por e-mail. Muitas vezes vem assim, não, desisti do projeto. Esse desistir do projeto é um pouco perigoso. Esse desistir do projeto ou mudei de sistema, troquei de banco, é um pouco perigoso. Então, a gente sempre se provoca lá e ligar e realmente entender o motivo. Que muitas vezes o cliente ele quer se livrar de uma situação chata, de cancelar um serviço. Então, ele fala um motivo já e achando que, putz, se eu falar isso aqui, a empresa não vai me encher o saco. E muitas vezes a motivação é outra. Né? A gente tem uma melhor prática nesse conceito, que a gente já viu algumas operações utilizarem, que é o seguinte: a gente cria relações em sucesso do cliente. Então, dificilmente, se você faz uma pesquisa com alguém que já conhece aquele cliente, ele potencialmente vai colocar algum motivo irrefutável, do tipo, acabou o dinheiro, fali, quebrei e tudo mais. Algumas operações que a gente já acompanhou fizeram o seguinte cenário: um mês após o cancelamento, você efetivamente faz uma pesquisa, que pode ser telefônica, mas você se posiciona como uma empresa externa, uma empresa de auditoria, e não como a empresa que teve o cancelamento. Muito provavelmente você vai ter os motivos reais, e não o quebrei, eu estou sem tempo. Né? Que a gente está com N operações de sucesso do cliente em quase todo mundo que a gente vai. Não, eu tenho 2 motivos grandes aqui, Matheus. Aí eu falo, não precisa me falar, não. O cara está sem tempo, ou faltou dinheiro, ou quebrou, né? Como é que você sabia? Eu falei, porque essa era a desculpa que você dava quando você ia cancelar o curso de inglês, ou academia, né? O que funciona bem é o WhatsApp. As pessoas, às vezes, têm vergonha de falar por voz e aí, no WhatsApp, você consegue tirar uma coisinha ali que o cara... estou aqui no WhatsApp, eu respondo. Né? Isso aí. Muito gente, obrigado, valeu. Obrigado, Dantas. Obrigado pela colaboração aí, gente. Valeu.